O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ligou para o padre Júlio Lancelotti para prestar apoio ao religioso por conta da possível instalação da CPI da Câmara de São Paulo, da qual ele é um dos alvos. Essa informação foi divulgada pelo próprio padre durante uma entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira. Segundo Júlio Lancelotti, o ministro sinalizou que poderá intervir politicamente para protegê-lo caso a CPI das ONGs na Câmara de São Paulo seja instalada. As assinaturas necessárias para a comissão que pretende investigar as atividades de ONG que atuam na região central da capital paulista foram colhidas em dezembro. Hoje, porém, 7 vereadores que assinaram o requerimento retiraram seu apoio. Rubinho Nunes, vereador autor do pedido, disse que não vai recuar. Vocês estão vendo toda essa repercussão por conta do padre Júlio Lancelotti, então vamos conversar. Primeiro, quem é o Júlio Lancelotti? Júlio Lancelotti é o padre que discursou contra o Estado de Israel e a favor do Hamas, justamente aquele grupo terrorista. Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde. É o padre que fez campanha para o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós lutamos muito para te eleger presidente. É o padre que carrega a bandeira do MST. É o padre que explora a miséria no centro de São Paulo para fazer da miséria a sua militância política e usar a batina como meio, como bandeira para apoiar os seus asseclas de esquerda. Esse é o Júlio Lancelotti que moveu toda a militância para vir na rede social me atacar, me xingar, ofender a mim, minha mãe, minha família, ofender todo mundo. Só que tem uma coisa, eu não tenho o menor medo da esquerda. Eu não tenho o menor medo do Júlio Lancelotti. Eu ganhei a eleição para incomodar a esquerda. Eu fui eleito vereador para fiscalizar. E se existe uma máfia da merenda atuando no centro de São Paulo, é lá que eu vou bater. Porque é essa máfia que acaba com a vida de todo mundo que mora no centro de São Paulo. É essa máfia que fez com que 25% das pessoas em situação de rua em todo o Brasil estivesse aqui em São Paulo. A minha CPI das ONGs vai investigar justamente a atuação de ONGs que se valem da miséria para continuar lucrando. Afinal de contas, se acaba a miséria, acaba o dinheiro das ONGs, né? E acaba a bandeira política do sujeito. Sinto muito se a esquerda tá brava. Meu trabalho não vai parar. Muito pelo contrário, tá só começando. Ana, desde que foi anunciada a possibilidade de instalação dessa CPI das ONGs aqui em São Paulo, tá uma queda de braço, um cabo de guerra entre a Diocese de São Paulo e quem apoia a instalação dessa CPI. Só para a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, o vereador Rubinho Nunes apresentou esse pedido com 25 assinaturas, 7 vereadores já retiraram a assinatura, essa foi a confirmação que nós tivemos hoje, e para instalar a CPI são necessárias 28 assinaturas. Então, por enquanto, tem 18 nomes aí, porque o pedido foi apresentado com 25, 7 retiraram. Essa é a atual situação. Além disso, para acrescentar um ingrediente a mais aí em toda essa história, o ministro Alexandre de Moraes liga para o padre Júlio Lancelotti, prestando apoio nesse momento aí, caso seja realmente instalada essa CPI das ONGs. É mais uma interferência aí do ministro Alexandre de Moraes, uma questão política? Aguardamos mais uma nota do Senado, condenando uma interferência do Moraes, agora numa questão estadual. Paula, alguns pontos, né? Primeiro, por que essa histeria em relação a apenas uma ferramenta de investigação? Por que essa agressividade toda? Alguma coisa para ser escondida? A população não merece transparência, não merece respostas a questionamentos pertinentes, ainda mais quando nós temos um padre, e me desculpa, Paula, eu falo como católica, apostólica, romana, um padre que não representa a nossa real igreja, tá? Eu chamo até de padre de festa junina, porque é um padre que é completamente atrelado à teologia da libertação, aos comunistas, né, que odeiam a religião, que odeiam Deus, que odeiam Jesus. É muito difícil entender isso. Um padre que participa de uma manifestação a favor de um grupo terrorista em São Paulo. Falo da manifestação a favor do Hamas. Depois de tudo que hoje nós sabemos, que o mundo já sabe, o que o Hamas fez com judeus no 7 de outubro, com bebês, crianças,
mulheres, meninas, idosos, e um padre participa de uma manifestação pró-Hamas. Eu vou repetir a pergunta que eu sempre faço aqui quando o nome desse padre vem à tona. A Arquidiocese de São Paulo não vai questionar isso? Absolutamente não vai ignorar essa manifestação política desse padre? Eu ouvi o comentário do Alexandre Garcia essa semana, comentando exatamente do aniversário. Foi em 1962 que o Papa João XXIII excomungou Fidel Castro, porque Fidel Castro expulsou mais de uma centena de padres católicos de Cuba, fechou as escolas católicas de Cuba e, no entanto, nós vamos continuar com essa leniência em relação a esses apoiadores dos regimes nefastos, que nós já conhecemos que um dos alvos é a própria religião católica. E, mais uma vez, Senado, aguardamos mais um manifesto aí sobre Alexandre de Moraes interferindo em outro poder, agora estadual. Pois é, Piotr, e vale lembrar que Alexandre de Moraes participou de um evento com o padre Júlio Lancelotti no final de dezembro, um evento deste governo, diga-se de passagem, foi aquele anúncio de um plano para moradores de rua, né, pessoas em situação de rua. Eles dividiram também o mesmo palanque, se é que a gente pode dizer assim, né? Foi aquele dia que o Alexandre tomou um tapa de brother da Janja, não foi? Foi chamado de Xandão. Isso, aclamado de Xandão pelo público ali do Palácio, completamente domesticado, né? Mas vamos lá. Posso só reler aqui o que disse a CNN Brasil, eu estou pegando as aspas que o Estadão reproduz aqui, do que disse o padre Júlio nesta conversa que ele teria tido, porque o próprio Estadão disse que não conseguiu confirmar se o ministro Alexandre de Moraes realmente conversou, mas o que diz o padre Júlio? Abre aspas. Ontem, quinta, o ministro Alexandre de Moraes me ligou e fiquei muito sensibilizado. Continua o padre. Ele diz que está juntando todas as informações e, para isso, também ia conversar com o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, do União Brasil, a Câmara aqui da cidade de São Paulo. Disse que manifestava apoio e solidariedade e, naquilo que fosse necessário, que nós o acionássemos. O que seria necessário acionar um ministro do Supremo Tribunal Federal numa investigação aberta por uma Câmara Municipal que pretende, está escrito lá no pedido da CPI, investigar a atuação dessas ONGs, sendo que a miséria, a exploração da miséria e os absurdos todos no centro da cidade de São Paulo, que punem primeiramente essas pessoas que vivem no centro da cidade, que são sem teto, pretende investigar. Qual é a ligação de uma coisa com a outra? Eu já respondo, não tem nenhuma ligação. Não haveria essa ligação nos tempos de um Supremo com o recato que a Constituição assim determina. Daí, eu primeiro preciso só fazer aqui uma vênia e um cuidado. É a declaração do padre Júlio. Ele disse que ouviu isso do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo o Estadão, foi consultar o ministro, ainda não obteve resposta. Então, podemos estar aí sim com uma verdade, e a verdade eu estou questionando se isso de fato aconteceu, o que seria motivo para acionar o ministro Supremo diante de um processo, um instrumento absolutamente democrático previsto na Constituição Federal, nas estaduais e também na municipal, em que você pode fazer uma comissão parlamentar de inquérito, que é de prerrogativa da Câmara Municipal, com um regramento próprio, que não depende do Supremo Tribunal Federal para ser instalado. Aliás, sejamos justos, o Supremo reconheceu lá atrás que CPI é um instrumento da oposição e que, uma vez atendidas, por exemplo, as questões mais básicas, como número mínimo de assinaturas, tem de ser instalada. Foi um entendimento, inclusive, do ministro Barroso, se não me engano, em relação à CPMI mista, alguma coisa assim. Bom, enfim, não, a CPI da pandemia, na época da pandemia. Essa é a primeira questão. A segunda é qual é a eficiência dessas ONGs no centro da cidade de São Paulo? O que elas estão realmente conseguindo produzir? Qual é a participação do padre Júlio, que não é nem o objetivo inicial da CPI? Agora, se ele atua com essas pessoas todas, por que não entender, não ouvir dele exatamente o porquê que as coisas acontecem? Era tudo material de investigação, que nem começou, tá? A CPI só estava buscando assinaturas. Daí houve um movimento que é muito típico, né? Você vai lá, coloca uma figura que é conhecida, controversa,
A Ana já fez menção sobre isso, não preciso ir adiante, porque ela já fez com muita propriedade, e que, obviamente, se questiona o trabalho dela, mas espera um pouquinho, o bem comum exige que se investigue algo que só parece aumentar na cidade de São Paulo, que é exatamente essas pessoas que ficam expostas a todo tipo de abordagem, inclusive as do crime organizado, como a polícia já mostrou por diversas vezes. Essas pessoas estão expostas ali. A ideia não é buscar uma solução para o problema. Por que se incomodar com uma CPI que vai investigar o caso? E, óbvio, uma CPI vai apontar, na verdade, recomendações ao Ministério Público. É esse o trabalho de uma CPI. Qual é o drama de se fazer uma investigação justa, prevista por pessoas que têm competência para isso, que no caso são os vereadores da cidade de São Paulo? Porque, obviamente, a situação não é boa, e se não é boa, é necessário que se investigue. Isso é trabalho dos vereadores, e que bom que alguém está interessado em fazê-lo. O que vai apurar, saberemos no futuro. Se houve exageros, saberemos no futuro. Se não há exageros, também saberemos no futuro. Agora, impedir uma investigação, porque se coloca a ideia de que o padre Júlio seria intocável. Não, ninguém é intocável na República Brasileira, não no ambiente democrático. Aliás, assunto recorrente do programa de hoje, né? Pois é, Augusto, que tipo de apoio o ministro Alexandre de Moraes poderia oferecer aí ao padre Júlio Lancelotti, no caso, na possível instalação dessa CPI das ONGs? Ele prende inocentes e socorre vigaristas, né? Esse Júlio, que eu não chamo de padre, está excomungado por mim. É o seguinte, ele me faz lembrar da minha infância, quando eu ia com os amigos ali para o confessionário, né? Os padres eram rigorosos ali, a gente... Imagina, garoto ali, o que a gente podia ter feito de tão grave? E a gente ficava um vigiando o outro para saber quanto tempo depois da conversa no confessionário o sujeito ficava rezando. Que é por aí que a gente media, então, o tamanho da capivara do garoto. Né? Porque você 50 Ave Marias, e a gente ficava brincando com os caras. Você tá mal, hein? Você rezou para burro. Vamos imaginar o seguinte, né? Essas coisas é uma fantasia que me ocorreu outro dia, aí, né? Falando do Júlio. Se ele resolve se confessar, ele vai para o confessionário, o padre Júlio, ou o Júlio, e conta tudo que ele fez. Tudo. Todos os pecados. Quantos dias vocês acham que ele ficaria rezando? Ele só não vai fazer isso porque ele não sabe a segunda parte nem da Ave Maria, tá? Não vou dizer do credo, que é muito longo.